Olá pessoal, seja bem-vindo. Meu nome é Simone e hoje eu estou aqui para compartilhar com você um pouco da palavra de Deus. Na verdade, um pouco do meu testemunho, um pouco daquilo que Deus fez na minha vida. Enquanto eu meditava naquela última palavra que eu postei aqui a respeito da vida de Jacó, daquele sonho ao qual o Senhor deu a ele, com aqueles anjos e a escada do Senhor que estava ali posta diante dele e os anjos que subia e descia. Enfim, diante daquela palavra, enquanto eu meditava naquela palavra, o Senhor ele me fazia me lembrar da minha própria história, Quando eu falava para vocês sobre fugas, eu me lembrava das minhas próprias fugas. E o Senhor queimou meu coração, Ardeu assim meu coração para mim estar aqui trazendo um pouco para vocês do meu testemunho, daquilo que Deus fez na minha vida, do meu encontro com o Senhor, daquilo que me trouxe até aqui, Para não ficar apenas nas minhas palavras, eu quero ler com vocês apenas um versículo que diz assim, que está em Ezequiel, capítulo de número 36, verso de número 26, que diz assim: Darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porém o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Falei que ia ler 1 e 2, mas enfim, essa palavra é uma palavra qual ela fez parte, ali da minha história, é uma palavra que marcou o meu coração, mesmo antes de mim retornar à presença do Senhor, porque eu quero me ater, a essa parte do meu testemunho, essa fase da minha vida, uma fase que eu estava afastada da casa do Senhor, porém, ainda aqui eu já estava com o coração mais quebrantado, Então eu, mesmo estando afastada, eu ainda lia a palavra do Senhor, tinha o hábito, sempre tive o hábito de ler a Bíblia. E um dia eu me deparei com essa palavra, E era como se o Senhor estivesse fazendo uma promessa para mim. Eu lembro de mim estar deitada na minha cama e me deparar com essa palavra e era como se o Senhor estivesse fazendo uma promessa para mim e que Ele trocaria o meu coração, que Ele trocaria o meu espírito. E não passou muitos dias, até que realmente aquilo começou a acontecer. Eu fui a convite da minha tia, que eu morava com ela, eu fui a uma igreja acompanhar ela e ali o Senhor ele usou, um pastor para liberar uma palavra a meu respeito. E ele disse: olha, você está como Jonas, fugindo da vontade de Deus, mas Deus manda te falar que nem que você tenha que passar pela barriga do peixe, que você vai fazer a vontade dele, você vai fazer. E aquela palavra, eu recebi aquela palavra e não demorou muito para Deus começar realmente a agir na minha vida, nas minhas circunstâncias. Eu estava num período, como eu disse, que eu não estava ali tão longe assim, tão, com o coração tão endurecido quanto eu já tinha estado anteriormente. Porque houve um tempo da minha vida em que meu coração estava tão endurecido que eu não suportava ouvir falar de Deus para mim, que aquilo me trazia uma ira muito grande. Mas nessa fase já estava mais quebrantado, então até ouvia, ia no culto ou outro, a convite de alguém, mas ainda não queria nada realmente com o Senhor, não queria um compromisso com Deus. Gostava, estava gostando da minha vida que eu estava levando, ali cuidando, eu mesmo cuidando da minha própria história, da minha própria vida. Por mais que não estivesse tão bem assim, para mim estava bem, entende? Ali Deus começou a agir, Eu fiquei enferma e já começando por aí, trabalhava em uma cidade vizinha e tive que sair do emprego, porque quando eu passava mal, não tinha como eu voltar embora, enfim. E um emprego que eu estava também gostando, tinha começado a trabalhar fazia pouco tempo, então começou a mudar as coisas, Eu morava de favor com essa minha tia, então eu também precisei sair, da casa dela, porque eu estava desempregado, o esposo dela também estava desempregado, então era muito difícil, E tudo foi acontecendo e outras coisas, acontecendo ali nos bastidores que me faziam fugir dali, Fazia com que eu tivesse que sair dali. Eu me deparei naquele momento da sua vida que você olha assim e parece que a sua vida assim virou de perna pro alto de repente. E de repente, tudo aconteceu ali e eu
me vi realmente sem saída, né? E sem saber para onde ir. Na verdade, até tinha, né, algum lugar para me voltar. Porém, eu não queria voltar porque eu tinha ali feridas abertas que ainda sangravam. Eu sabia que se eu voltasse, ia ser pior para mim, né? Ia doer mais, ia sofrer mais, então eu não queria aquilo. E nesse momento, o inimigo da nossa alma, ele é astuto, ele preparou ali ofertas, né? Vamos colocar assim, ele colocou ali diante de mim oportunidades, até mesmo de casamento, né? Casamento que eu sabia que não provinha do Senhor, que era oportunistas ali, que não provinha, não tinha nada a ver com o Senhor, era algo totalmente bagunçado. E eu me lembro de não saber para onde ir, né? Não saber para onde fugir, para onde está indo. E eu me lembro que nesse momento, né, eu liguei para minha irmã e falei com ela, né, a Simara, um beijo, Si, te amo. E assim, sempre esteve comigo, né, a Simara é minha companheira aí da minha trajetória. E eu falei para ela, olha, tá acontecendo isso, coloquei tudo para ela que estava acontecendo. E aí ela falou para mim, falou assim, Si, eu vou ver com a minha mãe, ela tem um quartinho que ela não usa, né? Não sei se ela tá usando, vou ver com ela se ela não estiver usando, se ela não deixa você vir pra cá. E você vindo, você passa o final de ano, se eu não me falha a memória, era final de 2013. Você passa o final de ano, se você gostar, você fica e até você, né, se arrumar aí, arrumar a sua vida. E enfim, eu fui pra lá, a mãe dela deixou, fui pra lá, mas agora sim, um ambiente totalmente diferente, mas Deus já estava trabalhando na minha história, Deus já estava trabalhando na minha vida, porque estar ali era diferente, porque eu tinha saído da minha família, né, porque minha irmã, ela é minha irmã por parte de pai, ela já era casada, ela morava em outra cidade, e a mãe dela foi esposa do meu pai antes da minha mãe ser esposa, entende? Então, era assim, eu morava com a mãe dela e com as irmãs dela, né, por parte de mãe, e assim, era totalmente diferente, né? Acabou que eu não fiquei no quartinho, fui muito bem recebida lá, graças a Deus, Deus preparou aquele momento para mim, e estive ali entre elas, porém, desempregada, né, morando ali de favor, doente, porque fui diagnosticada com ovário policístico, só que eu estava já há mais de 5 meses sem vir as minhas regras, então eu já estava passando muito mal nessa mesma época, né, que antes de me ir para casa delas, que tive o diagnóstico, enfim, tive que sair do emprego, tomar decisão, porque estava todo dia passando mal no emprego e não tinha jeito, né? Então a empresa mesmo colocou para mim, melhor você sair, se cuidar, depois você volta, a gente pega você de novo, enfim. Também neste período fui diagnosticada, né, com ovário policístico e tal, e também com útero infantil. Então ali eu descobri que posteriormente, né, quando eu quisesse engravidar, eu teria dificuldades, né? O médico falou para mim, com a sua idade, né, eu estava com 17 anos, com a sua idade, dificilmente, não vai, era para já ter desenvolvido o seu útero, né? Não desenvolveu até agora, não vai desenvolver mais, falou para mim, né? Então, assim, eu me lembro de perguntar, né, quando estava fazendo alguns exames, e minha tia falar, né, eu ficar muito nervosa, começar a chorar, e minha tia falar para as médicas, falar assim, ela tem medo de não poder ter filho, porque eu sentia que tinha algo ali que não estava certo, né? E aí as médicas estavam tudo brincando, dando risada, de repente, quando minha tia falou isso, em vez delas darem ali uma palavra, não, isso não tem nada a ver, não sei o quê. Não, elas simplesmente calaram, uma olhou para a outra, ficou séria, ficaram quietas, não responderam nada, e depois, né, o médico me deu esse diagnóstico. Então, não que seria impossível, mas com certeza eu enfrentaria grande dificuldade. Porém, né, quando eu já estava lá com a minha irmã, na casa da mãe da minha irmã, um dia eu e a irmã mais nova dela por parte de mãe fomos, né, passear na casa da Simara, da minha irmã, que morava em outra cidade, e fomos lá passear, passar final de semana, e chegando lá minha irmã já estava congregando, já estava, né, nos caminhos do Senhor, nos chamou para ir para o culto. E a gente falou, vamos, né, vamos. Só que, assim, chegou perto da hora do culto, né, a irmã mais nova da Simara, da minha irmã, ela começou a passar mal, ela estava enfrentando problemas de saúde naquela época. E, assim,
a gente viu que não tinha como a gente ir, porque minha irmã estava sem o carro, a igreja era longe, então tudo aquilo, né, aquela circunstância. E aquilo que eu já quero deixar uma palavra para você. Todas as vezes que você colocar no seu coração, né, Deus colocar no seu coração, através mesmo do seu sentimento, através de um convite de alguém para você estar no culto, saiba que o inimigo ele vai tentar atrapalhar você de estar. Mas você precisa ser firme, você precisa passar por cima desses obstáculos que ele vai colocar. Às vezes é uma visita, às vezes é uma dor, às vezes é algo que acontece, mas vença isso e vai. Às vezes é o desânimo na hora, vença e vai, porque Deus vai ter algo ali para você. É por isso que o inimigo está lutando contra. Mas naquele dia o inimigo ele tentou colocar barreiras, mas não deu certo, porque o dia que Deus marca para trazer esse encontro conosco, marcou para nos encontrar, o inimigo ele pode fazer o que for, né? Ele pode tentar o que for, ele não vai conseguir atrapalhar o propósito de Deus, né? Os planos de Deus, os propósitos de Deus não são frustrados. E ali, então, a minha irmã teve a ideia que tinha uma perua da igreja que passava, né, pegando as pessoas, falou, eu não sei se a perua já passou, vou perguntar ali se a perua já passou, enfim, e ela saiu para buscar informação, e a perua já havia passado, só que ela trouxe uma irmã de oração, a qual eu nunca tinha visto, não conhecia, posteriormente soube que era a cunhada dela, para orar pela irmã dela mais nova, né, a fim de que, crendo que ela melhoraria, nós conseguiríamos chegar ao culto. E quando ela veio com essa irmã orou pela menina, e depois, eu sem pedir oração, sem nada, ela simplesmente olhou para mim e veio já orando e falando, né, através do Espírito Santo de Deus, para mim, né, através do Espírito Santo de Deus falando ali da minha vida e já falando que Deus já tinha marcado aquele dia para me curar, né, curar eu daquela enfermidade, já colocou a mão na minha barriga e já começou a ordenar a cura, enfim. E depois daquilo, né, ela falou muitas outras coisas e falou para mim, pode fazer o exame, refazer o exame, que Deus fala para você que você está curada e aonde você for, você pode contar esse testemunho. Enfim, mas apesar da cura ali em si, que já foi algo assim extraordinário da parte de Deus, que foi algo que eu não busquei, eu não pedi, porque eu não me via digna de pedir, mas o Senhor me presenteou. Apesar disso, né, algo a mais que o Senhor trouxe ali naquele dia, através da tua serva, que marcou e quebrantou ainda mais o meu coração e fez com que os meus olhos se voltassem realmente para o Senhor. Foi o fato dela relatar algo que tinha acontecido há quase 2 anos atrás. Minha irmã não sabia, ninguém quase sabia. Onde ela me disse, olha, o Senhor me mostrava você no meio de uma rodinha com várias meninas, cerca de 7 meninas, e o Senhor mandava te dizer que naquele dia elas só não tiraram a sua vida, porque o Senhor não permitiu. O propósito delas não era só te dar um tapa, era tirar a sua vida, mas o Senhor interviu e o Senhor não permitiu, porque o Senhor dizia, daquele que tocar nas meninas dos meus olhos. Então ali, irmãos, aqui o meu coração quebrantou, porque assim, por quê? Porque nessa época era a época da minha revolta com Deus. Essa época em que ela estava relatando era a época em que eu não suportava ouvir falar do Senhor. Porque eu pensava, se o Senhor fosse tão bom assim como dizem, como pregam que Ele é, por que me fizeram tão mal? Por que Ele permitiu que as pessoas me ferissem tanto, mesmo ainda quando eu era uma menina, uma criança? E eu falava, as pessoas falam que você colhe o que você planta, eu não plantei nada disso. Enfim, eu tinha aquela revolta no meu coração contra o Senhor. Então, às vezes, quando eu chegava alguém falando não sei o que lá de Deus para mim, sabe quando me dava aquela ira mesmo por dentro, assim, aquela ira no meu coração? Então, nessa época, foi essa época, né, em que o Senhor me deu esse grande livramento, mesmo eu estando longe. Mesmo eu estando longe, ali aquele dia foi um dia em que armaram para mim uma emboscada, né, eu e uma amiga saímos para beber, e aquelas meninas, elas nos observavam de longe, nós víamos que elas estavam nos observando de longe, mas a gente continuou ali, né, conversando, bebendo e tal. E quando a gente já estava muito assim, eu estava muito ruim, eu particularmente, partiu de mim querer ir embora e falar para minha amiga, falar, né, B, vamos embora, porque eu tô
vou passar mal aqui na rua, eu tô muito ruim. Ela, não, vamos. E só que uma morava para um lado, outra morava para o outro, e assim, uma de nós ia ficar sozinha. E a minha casa, a casa dela era caminho da minha. Então acabou que eu fiquei sozinha. E naquilo, aquelas meninas já foram, né, tipo, cercando por cima, assim, e já fizeram mesmo uma emboscada pra mim. E naquele dia, realmente, elas só me deram um tapa. E até eu espantei, achei estranho, porque eu tava tão bêbada que eu não conseguia manter o equilíbrio ali de pé, né, num lugar só. Então, eu achei estranho, porque elas poderiam ter realmente, assim, me matado, né? E eu não sabia, pra mim ia ser só uma briga, mas eu não sabia nem como que eu ia me defender, enfim. Mas o Senhor, Ele estava ali comigo, mesmo naquele dia, mesmo naquele tempo em que eu não queria nem ouvir falar do nome dEle. Então, assim, aquilo foi que quebrantou meu coração. Eu vi que a bondade, a misericórdia, o amor do Senhor por mim, mesmo eu não merecendo, Ele me amou, Ele não me rejeitou, Ele cuidou, Ele me livrou, ainda Ele me via com a menina dos olhos dEle. Então, assim, ali foi aquele quebrantamento no meu coração, onde eu parei e refleti a minha vida e falei, não, eu preciso do Senhor. Eu preciso voltar para o Senhor, eu preciso estar com o Senhor. Quero falar para você que não foi assim algo do dia para a noite, né? Não foi, mas ali já começou. Como na palavra, né, da escada de Jacó. Ali era uma escada que o Senhor estava colocando diante de mim. Aquele encontro com o Senhor ali, através daquela serva, foi aquela escada que eu me vi subindo um degrau, né, ali ao encontro do Senhor. Então, ali não houve aquela transformação, é claro, porque ninguém muda do dia para a noite. Se alguém mudar do dia para a noite, você pode ter certeza que ela vai desmudar do dia para a noite também. Mas ali eu já vi o cuidado, a misericórdia do Senhor sobre a minha vida, e eu desejei voltar. E o Senhor foi trabalhando em todas as circunstâncias em volta, para que eu pudesse realmente focar nele, realmente buscar ele, porque tudo foi ficando cada vez mais difícil, né? Então eu me via assim, só via o Senhor, porque eu tava tudo cercado à minha volta e eu só via o Senhor. E ali eu comecei a buscar o Senhor, né? Foi ali onde comecei a olhar para o Senhor, voltar para o Senhor, enfim. Tem muitas etapas ainda, o Senhor depois colocou pessoas também na minha vida, assim, que foram essenciais para curar aquelas feridas que sangravam, aquelas feridas que estavam abertas, para ali mostrar mais ainda o seu amor, porque se um dia eu sair da casa dele, né, por conta de olhar e não ver o amor, né, que as pessoas pregavam na vida das pessoas, agora o Senhor colocaria na minha vida pessoas para demonstrar o amor, né, dele através daquelas pessoas na minha vida. Então, assim, eu quero falar para você que talvez esteja afastado da casa do Senhor, ou você que talvez ora por alguém que você deseja que conheça o Senhor, não desanime, não desista de orar, não desista de buscar, não desista, porque o Senhor, Ele faz, quando a gente menos espera, o Senhor, Ele marca esses encontros com a nossa vida. E então, a gente não pode desistir, a gente tem que continuar orando e clamando e crendo que o Senhor, Ele fará, né? Eu quero falar para você que realmente eu saí curada dali. O médico tinha me passado um remédio durante 6 meses, para me tomar durante 6 meses, estava no primeiro mês ainda. E quando eu não tomava o remédio, eu sentia fortes dores no abdômen. E, porém, depois daquela palavra, eu falei, a partir de hoje eu também não tomo mais o remédio. E realmente, nunca mais eu senti aquelas dores, nunca mais, né, minhas regrinhas, elas, né, se organizaram, nunca mais ficou sem vir para mim o meu ciclo menstrual. E quando só parou quando eu estava grávida, né, do meu filho e dos dois, né, porque só parou naqueles momentos. Depois regulou e nunca mais eu tive problema com aquilo. E quando eu engravidei, foi uma bênção, não tive problema nenhum com a gestação, né, em si. Tive problema assim, né, anemia, essas coisas, porque não como bem, eu sou, né, meio assim, bagunçada para comida, porém, não com a minha gestação, não com aquilo que tinha sido diagnosticado, o Senhor realmente curou completamente, né? E palavras que o Senhor liberou naquele dia, até a respeito de casamento, tudo eu vi se cumprindo na minha vida, né? Então eu vi assim o amor, a fidelidade, a bondade de Deus. Também quero deixar uma palavra para aqueles que são servos do Senhor, você que talvez o Senhor toca no seu coração para liberar a palavra sobre a vida de alguém, para orar por alguém.
Faça isso. Talvez neste momento pareça que para você seja insignificante, né? Mas você não tem noção do peso que isso pode ter na vida de uma pessoa, né? Aquilo não foi tudo para mim estar completamente voltada para o Senhor, mas foi parte, foi o principal, foi ali a base, entende? Para mim retornar para o caminho do Senhor e nunca mais sair. Então, através daquilo, eu me aproximei do Senhor, a ponto de que já tem mais de 10 anos e graças a Deus eu estou aqui hoje, né, para honra e a glória do Senhor, para dizer para você que hoje eu não me vejo mais sem o meu Senhor. Eu falo para ele, Senhor, nem que esse negócio fique feio, eu estou aqui aos teus pés. Porque eu não sei viver sem Ele, eu não sei viver sem esse amor, essa misericórdia, essa bondade que cuida de mim como ninguém cuidou, um amor que me ama como ninguém nunca amou, e Ele também ama você, né? Ele ama os seus, então não é diferente, eu não sou melhor nem mais bonita, né, do que ninguém, é simplesmente chega um momento em que o Senhor Ele age na nossa vida, e o Senhor agiu na minha, e eu tenho certeza que Ele também vai agir na sua vida, na vida daquele que você ama, que você ora. Você só não pode desistir. Não pode desistir de orar, de clamar, de buscar. Você precisa crer que o Senhor, Ele responde. E algo interessante que eu quero falar para você, que talvez você que ore por alguém, você ore e você vê as coisas piorarem. Não se assuste. A minha vida piorou. Piorou para melhorar. O Senhor permitiu as coisas desandarem, porque só assim os meus olhos se voltariam realmente para Ele, né? Então as coisas ficou tão difícil a ponto de um dia juntar eu e minha irmã, e se eu não me falha a memória, outra irmã dela, e saímos em Bauru, morávamos em Bauru ali, caçando a igreja mais próxima da nossa casa, porque nós precisávamos do Senhor urgentemente. Então, assim, no sol quente, imagina, você caçando uma igreja para a noite, você estar tentando ir para o culto. Assim, esse foi o ponto do desespero que nós chegamos, mas o Senhor permitiu toda aquela situação difícil para que hoje nós pudéssemos estar firmadas na presença dEle. Então, não se assuste se piorar, não pense, minha oração não está valendo a pena. Não, creia, o Senhor está agindo, o Senhor está movendo, o Senhor está fazendo algo. Eu não estou entendendo agora, mas no futuro eu entenderei. Né? Naquele momento eu poderia não estar entendendo, né? Minha vida bagunçou, mas hoje eu entendo. Tudo faz parte de um propósito, tudo hoje para mim tem sentido. Tá? E eu creio que vai fazer também sentido na sua vida. Então aqui eu queria deixar esse pequeno testemunho, né, dali do meu encontro. Deus podia me livrar de todas aquelas doenças, de todas aquelas aflições, de todas as minhas dores. Ele não livrou, porque Ele queria me encontrar. Ele queria me encontrar nas minhas dores. E talvez Ele também permita dores na sua vida para te encontrar nelas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê um novo espírito, um novo coração, que você se volte a Ele, encontre esse amor que você não vai encontrar em pessoas, em marido, em amigos, em pais, você não vai encontrar em ninguém. Esse amor você só encontra nele, esse cuidado, esse que não te rejeita, que não, mesmo na sua rebeldia, na sua rebelião, você só vai encontrar nele. E eu encontrei esse amor nele, e eu sou grata a Ele todos os dias por isso, tá? Então, que Deus te abençoe e fique com Deus em nome de Jesus.